Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Nosso tema de hoje é a orientação profissional. Para falar um pouco sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Charlotte Spode, professora do curso de Psicologia aqui da Fevale, e Eloá da Silva, psicóloga, que também trabalha aqui na nossa universidade. Sejam muito bem-vindas ao Em Pauta de hoje. Falei o sobrenome certo, professora? Falou. Spode. Sempre pergunto porque sempre fico na dúvida. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Em Pauta. Bom, vamos falar um pouquinho sobre escolhas profissionais, orientação profissional. A gente está vivendo um momento aqui, uma época com muitos eventos aqui na nossa universidade que dizem respeito a isso. Daqui a pouco tem o nosso vestibular, temos o Mundo Fevale aí acontecendo. Eu queria falar um pouquinho, então, abrir esse nosso debate hoje, falando um pouco sobre esse processo tão importante na vida de uma criança, um adolescente, um adulto, né? Então, entrar um pouco nos pormenores dessas escolhas que a gente passa pela nossa vida, e essa escolha profissional aí talvez seja uma das que deixa a gente mais ansioso, né, para acertar, enfim. E muitas vezes a gente não acerta e acaba mudando, enfim. Eu queria conversar um pouco sobre essa experiência com vocês, da experiência de vocês trabalhando com isso. Eu acho que a gente poderia dizer que a escolha de uma profissão, ela é uma das primeiras escolhas mais importantes que se faz nessa transição para a vida adulta. E talvez por isso seja algo que causa, em alguns momentos, bastante ansiedade, insegurança, né? Um processo que vem se complexificando, porque hoje, ao contrário de décadas atrás, nós temos muito mais opções de cursos, de carreiras. E eu acho que é importante lembrar, falando agora aqui do adolescente que vai fazer a sua primeira escolha, a gente fala em primeira escolha profissional, que esse é um momento por si só já conflituoso. É um momento de transição, é um momento de reestruturação da personalidade, de deixar de se ver como uma criança para entrar no mundo adulto. E um desses marcos, como eu falei, é a escolha profissional. Então, a ideia de uma pressão social também para esse momento, né, da família, dos amigos. E aí, o que tu vai fazer? Tu já decidiu o que tu vai fazer, o que tu vai cursar? Às vezes contribui para essa ansiedade. O fato é que é o momento de fazer uma escolha. E aí a gente pensa em aspectos que são muito relevantes, tanto para o adolescente quanto para o adulto, né, na hora de fazer essa escolha. Quem sabe a Eloá possa falar um pouquinho disso. Eu trabalho com o terceiro ano da Escola de Aplicação aqui da Fevale, né? Então, eu acompanho essa saída deles do terceiro ano e entrada na faculdade. Então, eles me trazem muitas das suas angústias, das suas dúvidas e insegurança. E uma das questões assim, bem importante e que eu vejo cada vez mais presente é que nós temos muitos cursos novos hoje, né? E isso, às vezes, nem sempre contribui, né? Essa gama de opções, assim, porque acaba que eles ficam cada vez mais em dúvida, né? Eles gostam de muitas coisas. Então, a gente trabalha nesse sentido de que eles possam conhecer, né, a área, determinada área, e experienciar um pouquinho, né? Eu sempre convido eles para que venham até a universidade para conhecer um pouco mais na prática. E aí a gente tem o Mundo Fevale, que vai acontecer, né? Uma ótima oportunidade para que quem está em dúvida, quem quer conhecer um pouco mais a respeito de determinada profissão, quer vivenciar um pouquinho, venha participar, para realmente ter essa experiência e se apropriar um pouco mais da prática mesmo, né? Ou seja, vir ao ambiente universitário é uma coisa que pode ajudar também a tirar esse distanciamento, né? Que às vezes tem assim, poxa, eu vou passar por um, imagino que seja isso, vou passar por um processo aqui um processo muito complicado, né? Ou talvez às vezes até de ruptura, né? De uma fase, saindo de uma fase para outra, como comentaste antes, sair de uma fase quase da infância para a idade adulta, né? Aquela fase de transição, e aí se passar para uma fase de muita responsabilidade. Esse contato com a universidade, que tipo de mecanismos ou de espaços a universidade tem, obviamente fora eventos como o Mundo Fevale ou como o próprio vestibular,
que tipo de espaços enfim, interfaces a universidade tem para se aproximar desse público que está ali no momento de escolha, que está com muitas dúvidas, como vocês comentaram? Bom, nós temos o projeto Sua Escola na Fevale, né, que é bem interessante, bem bacana, que ele proporciona então para esse aluno que tá indeciso, que quer conhecer mais, para que venha conhecer esses espaços. Isso ele pode fazer através de uma visita guiada, por exemplo, com a escola, né? Então ele vai conhecer esses espaços, ele vai conversar com professores, com coordenadores de cursos, vai conhecer os laboratórios, para poder se ambientar um pouco mais, porque é muito importante que se busque informações a respeito da profissão e da área que está interessado, né? Então, a gente proporciona esse momento para que as escolas e a comunidade em geral venha até a universidade e possa, enfim, se aproximar ainda mais de determinada profissão. E daí é o momento que ele tem para tirar as suas dúvidas, conhecer um pouco melhor. Daqui a pouco ele chega naquele espaço e não é como ele imaginou, por exemplo, né? Ou então ele vem e confirma a sua escolha, né? Além das visitas guiadas, a gente tem também o Eu na Fevale, que é um serviço que está incluso no projeto no projeto Sua Escola na Fevale, que o aluno que já tem a sua escolha pronta, ele pode fazer uma aula, né? A ideia, então, é que ele pratique um pouquinho. Então, ele vem até a universidade e participa como um acadêmico comum, né? Então ele vai assistir determinada aula que vai ser previamente agendada com a coordenação do curso, para que ele se sinta nesse ambiente, né? Que pode ser o futuro ambiente de aula dele, enfim, e depois de trabalho. Então é essa a ideia, né? Que ele possa se experienciar e se aproximar cada vez mais da profissão de interesse. Essa é uma das opções. Nós temos no Centro Integrado de Psicologia, né, o CIP, atendimentos também, né, atendimentos que a gente diz que são da abordagem clínica da orientação profissional, né, para aqueles que apresentarem mais dificuldade nesse momento, e não só alunos que estão ingressando, mas também aqueles que estão já na universidade, mas podem estar em dúvida em relação ao curso que estão fazendo, né? Então nós atendemos prioritariamente em grupos, né? O atendimento é feito por estagiários do curso de psicologia, os quais eu supervisiono, para auxiliar nesse processo, né? A gente fala em orientação profissional, mas eu acredito que talvez o correto seja facilitação da escolha profissional ou do desenvolvimento da carreira, porque a escolha, ela é sempre uma escolha do indivíduo. Uma escolha autêntica é uma escolha que eu faço a partir do autoconhecimento e a partir da busca de informações e transformar essas informações em conhecimento, né? Como a Eloá falou, né? Dessas possibilidades todas hoje que a universidade oferece para que se conheça os cursos e se conheça as profissões. Isso deve ser integrado, porque informações a gente tem. E eu acho que vir até a universidade é um diferencial. Poder conversar com profissionais, com professores, com os próprios acadêmicos dos cursos também é um diferencial, até para desfazer algumas fantasias, algumas expectativas errôneas, e ampliar o seu conhecimento das profissões. Como é que são os maiores medos de um jovem, um adolescente que chega, por exemplo, no ambiente aqui da universidade e se depara com algo que, de repente, pode ser intimidador para ele, pode ser, de alguma forma, como vocês comentaram, esse processo de descoberta e tal. Quais são os maiores medos desse adolescente? Além, claro, de ter que escolher, né, uma profissão. Eu acho que é deixar o conhecido, né, pensando naquele que está saindo lá da escola, é deixar um ambiente que ele conhece para entrar num ambiente que é desconhecido. E todo ser humano tem essa angústia frente àquilo que não
conhece. Quer dizer, além de uma escolha profissional, tu está mudando de ambiente, mudando de colegas, Os de repente colegas, amizades. os colegas, né, não, alguns, né, na verdade acompanham, mas é estabelecer outros vínculos com um novo espaço, assumir uma nova identidade de universitário, vamos dizer assim. Eu já tive casos na escola, especificamente, de grupos de amigos que queriam fazer todos o mesmo curso. Porque eles queriam, né, continuar, eles não queriam, eles tinham medo de que iriam se perder, que a amizade iria se perder, enfim. E a gente tem hoje alunos da escola que estão lá desde do início, né? Então, nunca... Às vezes estudam desde a pré-escola, Isso, desde a série. pré-escola até o terceiro ano. Então, essa saída... essa elaboração desse luto, né, ela precisa ser trabalhada. Então, por isso que a gente tem esse projeto de orientação profissional com eles, porque a gente trabalha isso também, essa saída do terceiro ano, né, trabalhar essa questão, assim, do desconhecido. E eles chegam aqui, é tudo muito diferente, né, lá tu tem um acesso a os professores mais facilitados, é tudo diferente, aqui é tudo muito grande, né? Então tudo isso a gente trabalha com eles no sentido de que, ok, né, é diferente, mas também pode ser muito bom, pode ser muito interessante, né? Então é bem bacana isso, esse projeto. Né? Sim, acho que um dos medos que a gente pode pontuar como muito comum é o medo de fazer uma escolha errada. Né? E eu coloco errada entre aspas porque não sei se existe uma escolha errada, porque se nós mudamos, nossas escolhas também podem mudar. A diferença é eu fazer a escolha desse curso nesse momento sem informação, sem autoconhecimento. Mas há uma questão da nossa própria sociedade de aceleração e de não perder tempo. Então eu tenho que escolher a profissão correta, certa, e tem que dar conta disso, porque eu tenho que entrar no mercado de trabalho, porque eu tenho que alcançar a minha independência, e ok, não tem problema em relação a isso, né? Mas a questão é tomar a escolha profissional como se fosse uma sentença para o resto da vida. E isso eu vejo que angustia muito os adolescentes. Bom, ok, não sem motivo, até pelo investimento financeiro que é feito muitas vezes. Né? Mas se ele fizer um processo de autoconhecimento, de se olhar e de buscar essas informações, né? E aquela lhe parecer a experiência adequada, para que a escolha adequada para aquele momento, e aí esses projetos, né, que trazem, né, os adolescentes para dentro da Fevale para que eles possam experimentar e ver, são muito importantes para dizer sim, é isso que eu quero nesse momento ou não. Né? Então, é uma série de fatores e, como eu falei, uma pressão social, né? E uma autocobrança desse adolescente, coisas que a gente trabalha com ele, né? Nesse sentido de aliviar um pouco essa pressão, que não significa escolher qualquer coisa. E uma pressão familiar também, né? Muito grande. Vejo bastante, assim, bem presente, assim, principalmente no que diz respeito aos cursos novos. A gente tem muitos cursos novos que os pais ainda não têm conhecimento, porque não tem uma tradição no mercado, né? Antigamente não se tinham cursos de jogos digitais, por exemplo, gastronomia, enfim. Então são cursos novos que ainda causam uma certa estranheza aos pais. E por isso é tão importante que daqui a pouco o interessado, enfim, o aluno, venha visitar e traga os pais. Traga os pais junto para tirar essa... Para tirar essa dúvida, para que ele conheça, para que realmente ele... Opa, jogos digitais é um curso superior, sim, né? Então, eu já tive essa experiência, eu sempre gosto de trazer ela como exemplo, porque é muito bacana, né? Eles conversando, tem professores, mestres, doutores, enfim, e o mercado de trabalho para essa área também é bastante atrativo, então eles mudam totalmente, ficam mais aliviados, né? Então, é uma possibilidade que vem auxiliar também esse jovem que daqui a pouco está em dúvida e que tem essa pressão familiar, né, bem forte, enfim. Nós vamos para um breve intervalo agora. Eu queria seguir nesse assunto relativo aos pais e à família, o núcleo familiar acompanhando esse jovem. A gente vai para um breve intervalo, em seguida a gente volta falando aqui sobre orientação profissional no nosso Em Pauta de hoje.
Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre orientação profissional. Estamos aqui no estúdio com Charlotte Spode, professora do curso de Psicologia aqui da Fevale, e Eloá da Silva, psicóloga também da nossa universidade. A gente falava no bloco anterior sobre, enfim, Eloá falava sobre o envolvimento da família, dos pais, que às vezes estão desconfiados com algum tipo de curso que é mais novo e agora com tantas opções de cursos novos. E eu queria retomar um pouquinho esse ponto relativo à família. Como vocês enxergam hoje, e a pergunta é se isso mudou muito de tempos para cá, do envolvimento da família nessas escolhas, né, as escolhas profissionais de um jovem. E indo um pouquinho mais adiante na questão, para a gente abrir um pouco mais, se essas escolhas profissionais, se existe mais pressão para que essas escolhas sejam feitas mais cedo, ou se o jovem, talvez a gente vê tanta pesquisa a respeito de que os jovens ficam mais tempo morando com os pais, hoje em dia, etc., tem mais tempo uma dependência financeira, se isso acaba interferindo também nesse tempo de escolha profissional para um jovem. Eu acho que é importante frisar que os pais, eles sempre querem o melhor para os seus filhos. O que às vezes é o melhor para eles e talvez não seja o melhor para aquele jovem. Mas o fato é que todos nós temos sobre nós expectativas, né, dos pais desde o nosso nascimento. Isso não é uma coisa que acontece só no momento da escolha. Então a gente vê uma expectativa muito grande e ao mesmo tempo até preocupação dos pais em relação ao futuro profissional dos seus filhos. Uma coisa que é importante frisar é que às vezes o adolescente diz, não, meu pai e minha mãe, eles me deixam super livre, não tem influência nenhuma da família. Não existe não ter influência, né? Quando se cresce ouvindo falar bem de uma profissão, né? Quando o menino cresce dizendo, tu daria um bom advogado, né? Alguma coisa assim, ou a menina, tu seria uma boa advogada, para exemplificar, né? Ali tem já uma influência. E tem um ponto que muitas vezes o desejo dos pais de que aqueles filhos eles sigam as suas carreiras profissionais ou ainda realizem coisas que eles não realizaram. Isso ainda é muito comum? É bastante. É bem presente. É muito presente, a gente percebe, às vezes por uma estrutura até de negócio familiar, de uma continuidade. Manter a empresa da família. Isso, e que pode ser uma pressão muito grande para esse jovem. Mas também por projetar, vamos dizer assim, nesse filho aquilo que ele não pôde fazer, o curso que ele gostaria de fazer. Então, é bem importante, né, que os pais também estejam envolvidos nesse processo e sabendo que esse momento da escolha profissional dos filhos acaba acionando neles coisas em relação à sua própria escolha ou às suas possibilidades ou à sua trajetória profissional. Então, não existe não ter essa influência, ela está ali presente. Alguns pais pressionam mais, né? Muitas vezes em função da questão do mercado de trabalho e, como a Eloá falou, outras vezes também por um desconhecimento de que dadas profissões tem um mercado de trabalho muito amplo, porque nós vimos um crescimento muito grande de cursos e carreiras, como eu falei antes. Então, a gente tinha antes as tradicionais, e agora o leque está mais amplo. Então, se por um lado para o jovem isso complexifica a escolha, para os pais também faz com que muitos, se não se atualizam, ficam sem entender. Como assim, né? O exemplo dos jogos digitais, acho que é muito patente. Vai ficar jogando joguinho. Não, é outra. Se trata de outra coisa, ou para cozinhar, ou para profissões menos tradicionais. Mas sempre vai existir uma influência da família. Acho que os pais se envolverem nesse processo é muito importante, escutarem. E ao mesmo tempo, o jovem, na medida em que ele se apropria desse conhecimento dos cursos e das profissões, e a gente sempre fala da importância disso, né, Luá? Ele vai ter mais condições de debater essa questão em casa com seus pais. Não é eu quero tal coisa porque eu quero. Eu quero por isso, porque eu me identifico com aquilo, porque eu já conheço o mercado de trabalho, porque eu falei com profissionais. E aí, mais uma vez, a importância de eventos como o Mundo Fevale. De se informar, sentido, né? De buscar a informação. E para poder dialogar, eu sempre falo assim, que é importante que vocês levem informações para os pais de vocês concretas,
atletas, né, para que vocês vão para briga com armas bem poderosas, né, para que vocês vençam essa briga. Com dados, com conhecimento de causa. Tu tem que falar sobre o mercado de trabalho, para os pais é importante, a média salarial, obviamente, né, isso tem um peso. Então, para isso ele precisa pesquisar, né, ele precisa pesquisar, seja na internet, mas em sites confiáveis, né? E principalmente que ele possa conversar com profissionais da área. Isso é bem importante, profissionais que estão inseridos já no mercado de trabalho, que ele possa conversar com esses profissionais, de repente passar um turno de trabalho com esses profissionais e que ele se aproprie dessa profissão como um todo e que possa, enfim, conversar com seus pais a respeito e tenha argumentos bons. Então ele precisa namorar com a profissão, costumo dizer, não é só ficar. Ele tem que namorar tem que entrar em relacionamento sério. Se envolver de verdade. Para conhecer um pouco mais dessas profissões, porque hoje tu pode ter muita informação, volto a dizer isso, né, mas ela pode ser muito superficial. Então eu reitero tudo que a Eloá falou dessa importância. E também lembrar que para o jovem escolher, para qualquer pessoa escolher, né, é abrir mão. Senão não seria uma escolha. Está fazendo coisas em detrimento de outras. Eu não posso escolher todas as profissões. Às vezes, não, eu vou fazer primeiro essa faculdade, depois essa, seja uma dificuldade, né? Então, de abrir mão. E talvez isso seja o mais difícil, né? Não encontrar exatamente aquilo que gosta, mas também poder abrir mão, visto que não são muitos os jovens que conseguem levar 2, 3 graduações, né? Abrir mão de coisas que ele gosta também, né? E ficar com uma, né? Vamos dizer assim. Bom, a gente está falando de jovens, até agora dos jovens, dos pais, né? desses jovens, mas também hoje também se fala em escolhas profissionais ou de mudanças, né? Para adultos, né? Pessoas aí acima dos 30, às vezes 40, 50 anos, pessoas que resolvem mudar de carreira porque cansaram da antiga carreira que tinham, então, enfim, são escolhas profissionais. Como é que se trabalha uma orientação profissional para essas pessoas? Pessoas que já têm aí uma bagagem, né? Não estão falando de jovens recém-saídos da adolescência ou ainda adolescentes, pessoas que têm uma bagagem de vida, que têm famílias formadas, que, enfim, que têm um salário alto às vezes e vão abdicar desse salário, enfim, que vai se transformar uma vida inteira construída em cima de uma carreira profissional. Como que se trabalha isso? Eu acho que a gente tem que ter em mente que... Desculpa, adicionar uma pergunta, isso tem sido muito comum? Cada vez mais. Cada vez mais presente. Eu acho que tem uma coisa muito interessante da época que nós estamos vivendo, que é adicionar propósito e sentido ao trabalho. Não é só a relação com o trabalho mudou. A relação com o trabalho mudou. As pessoas, assim como os jovens, os mais velhos, querem uma gratificação, né, naquilo que fazem. Então, e não só financeira. E não só financeira. Eles querem encontrar um sentido. Um sentido, né, para o seu fazer. E isso não significa anular, vamos dizer, a escolha anterior, até porque isso não é possível, né? Mas o que se percebe é que muitos desses adultos, eles foram fazendo suas escolhas de acordo com as suas possibilidades reais, né? A gente tinha um acesso muito menor ao ensino superior até há um tempo atrás e muito menos cursos, né? Então, tem aquela pessoa lá que, eu sempre quis fazer psicologia, então, né, vou dar o exemplo da nossa área, né? E agora eu posso colocar isso em prática. Posso buscar essa segunda profissão ou terceira profissão, né? Não significa então que a outra não seja boa, né? Mas eu quero buscar algo mais. E tem aquele adulto que também está insatisfeito com a sua escolha anterior e realmente quer fazer uma mudança de vida, né? Então esse tipo de trabalho, ele é um trabalho que tem a ver mais com pensar o que a pessoa quer fazer dali para frente e como ela vai alcançar isso, ajudá-la, então, a estrategicamente pensar como ela vai realizar essa mudança. Que mudança é essa? E como ele vai realizar essa mudança, né, com os pés no chão. Mas tem sido cada vez mais comum e a gente vê nas salas de aula alunos mais velhos, e com brilho no olho e com muita alegria e maturidade para aproveitar cada momento, assim. Então isso é muito bonito de ver também. O perfil desse aluno também acaba sendo diferente, né? Essa pessoa que está mudando, como comentaste agora, de repente está numa fase da vida que talvez não tivesse uma perspectiva de mudança profissional, mas aí volta para uma sala de aula depois de muito tempo. Essas pessoas, vocês
como vocês veem esse avanço na vida dessas pessoas? Assim, tem um retorno, por exemplo, se tu atende alguém, é um adulto que está mudando, o que eles trazem para vocês depois de volta? Assim, nossa, mudou demais minha vida. Como é que é esse retorno depois do que eles trazem da sala de aula? Eu não estou em sala de aula, acho que o Charlotte pode falar um pouquinho mais a respeito disso, né? Porque eu não estou na sala de aula. No consultório, eu já tive, tem bastante casos até de adultos, né, que buscam então essa reescolha profissional e, como a Charlotte falou, é trabalhar nesse sentido de repensar a vida em alguns casos, né, e que passa pela escolha. Mas isso gera certamente uma crise, né, em quem está fazendo essa escolha. É um momento de repensar algumas coisas, né? Bastante coisas. Então, não sei se é exatamente uma crise, né? Mas o que eu tenho atendido, assim, são pessoas que realmente não veem mais sentido no que estão fazendo, né? E pessoas, assim, bem-sucedidas, né? E que aquele valor financeiro não tem tanta importância assim, né? E querem repensar não tem problema de entrar novamente, fazer um vestibular de novo, né? E ir em busca dos seus sonhos, e daí a gente faz até a gente volta lá para a infância e começa a fazer um passeio, né? Quais eram os sonhos na infância, busca isso, né? Faz um resgate e tenta trabalhar nesse sentido. Então, e daí encontra com a Charlotte na sala de aula, né? Sim, e muitas vezes nos pós-graduação, por exemplo, também, né? Porque eu acho que a crise, ela acontece até, no caso de alguém que vai buscar uma reorientação, um planejamento de carreira, essa pessoa ela já está passando pela crise quando ela chega. Né? Então, ela já se deu conta que ela precisa fazer alguma coisa com isso, né? E aí é um processo de descoberta e redescoberta de si, como a Eloá falou, e pensar nos meios para viabilizar aquele seu projeto, né? Então, assim, dos orientandos, né, ou que eu atendo no consultório, vamos dizer assim, e que eu tenho a oportunidade de acompanhar, a gente percebe uma mudança muito grande em termos de saúde mental. E eu acho que é importante frisar, né, que o trabalho é o local que a gente passa a maior parte dos nossos dias. A vida não é fim de semana nas férias, a vida é inclusive no trabalho e no estudo, né? Então a pessoa começa a perceber, ao ficar mais velha, eu acho que ela tem que valorizar cada vez mais esse tempo e atribuir esse sentido. Então, ela começa a repensar as suas escolhas e ver que ela tem outras possibilidades. É sempre um caminho único, individual, e nós somos, então, parceiras nessa caminhada no sentido de ajudar. E como professora aqui na universidade, eu vejo, e aí eu tenho que falar do curso de psicologia, né, claro, onde eu atuo mais fortemente, né, eu vejo várias pessoas que já têm uma graduação, que agora estão vindo para a psicologia, e o que chama a atenção é justamente esse brilho no olho, né, não só com a perspectiva da profissão, mas com a perspectiva do aprendizado, de ganhar conhecimento. Acho que as pessoas estão valorizando isso. A busca de conhecimento. Isso. E por isso que eu falei do pós-graduação, né? Porque eu também leciono em pós-graduação e vejo pessoas que já terminaram a sua graduação há muito tempo e que agora estão fazendo uma pós-graduação na área de gestão de pessoas, por exemplo, né? Que é onde eu atuo, ou liderança, e com um brilho no olho, descobrindo um mundo novo, assim. Isso é muito gratificante para nós que trabalhamos nessa área. Tá certo. Vou agradecer a presença de vocês aqui no nosso Em Pauta de hoje. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Nada. E que a gente possa ter ajudado aí um pouco o pessoal aí de casa a saber um pouco mais sobre orientação profissional, a procurar orientação profissional se preciso. Acho que todo mundo acaba precisando, né, em algum momento. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada, foi um prazer. O prazer foi nosso. O nosso Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso canal do YouTube, youtube.com/tvfevale, e também novidades da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Até semana que vem com mais um assunto aqui no nosso Em Pauta.